Oi todo mundo, eu sou a Michelle e hoje eu vou contar pra vocês quais livros eu li na Maratona Literária de Inverno. Vou falar pra vocês como foram as minhas leituras. Eu consegui cumprir quase 100% da minha TBR, ficou faltando só um livro que na verdade eu troquei por outro. E também eu não terminei um dos livros que eu disse que eu ia começar, tipo, antes da maratona. Eu acabei não finalizando ele ainda. E o primeiro livro que eu terminei foi Os Quatro Grandes, da Agatha Christie. Esse livro é bem divertido, ele tem um aspecto assim quase que de contos, porque são vários mistérios que são resolvidos e assim, antes de chegar na resolução do grande mistério principal. O final desse livro, nessa parte desse mistério principal, eu não gostei muito, mas o restante eu achei bem divertido. Eu achei que esse livro específico, e por causa assim desse mistério com esse vilão, assim, entre aspas, principal, que são os quatro grandes, eu achei bem parecido com Sherlock Holmes versus o Moriarty. Inclusive, nesse livro aqui, o Poirot, inclusive, chega a ficar olhando pistas e se deitando no chão para olhar pistas, coisas que ele geralmente não faz. Então eu achei que esse livro aqui ele é bem mais parecido com o estilo do Sherlock Holmes do que com o Poirot em si, mas eu gostei bastante, achei bem divertido. Eu acho que eu teria gostado mais ainda se eu já não tivesse lido o Caio Pano, que é o último caso do Poirot. Se eu tivesse lido esse livro primeiro, eu acho que ele teria sido ainda mais impactante. Mas eu gostei bastante, me diverti muito enquanto eu lia. O segundo livro que eu terminei de ler foi O Bem Atrás de Você, que é um livro da Lisa Gardner que eu adoro demais. Essa é uma das minhas autoras preferidas. Também é um livro de suspense. Esse é o quarto livro que eu leio dessa autora e assim, eu gostei muitíssimo, achei incrível. Esse livro, diferente dos outros três que eu já li, não tem a detetive Warren, são um casal de... eles são detetives também, mas é outro tipo de detetive, no caso, eles fazem perfis criminais, então são outros personagens, mas aparentemente tem outros livros também com esses dois. E eu gostei muito, achei a temática super interessante. Trata-se de dois irmãos que foram afastados na infância por causa de uma tragédia que aconteceu. E aí o desenrolar aí dessa situação envolvendo eles. Eu não gosto de falar muito do sinopse de livros de suspense para não dar spoiler. Apesar de que geralmente os livros da Lisa, eles não têm grandes revelações no final. Eles são mais sobre a trajetória em si, né? É mais um livro tipo quase de ação, assim, mostrando como eles vão chegar num final que a gente já imagina que vai acontecer. Mas eu gostei demais. Eu acho que essa autora sempre traz temas muito interessantes, assim, de serem tratados. E nesse caso não foi diferente, então gostei muito, favorito, 5 estrelas. E tem disponível no Kindle Unlimited todos os 4 livros que eu li dela, inclusive esse aqui, que é um livro bem recente. Então recomendo super que vocês leiam, porque vale muito a pena. O terceiro livro que eu li foi 1 Milhão de Finais Felizes, do Victor Martins. Essa é a quarta história que eu leio dele. Eu já li 2 contos e esse foi o segundo livro. É bem característico dele, assim, personagens principais bem brasileiros, cativantes. Toda a história ela é muito nacional, assim, a gente se identifica muito porque a ambientação é muito aquilo que a gente já está acostumado. Então eu sempre gosto bastante dos livros dele. Ele sempre trata de assuntos sérios e até mesmo assim emotivos, de forma leve. Então são livros incríveis, eu gosto muito da escrita dele. Esse livro específico eu não gostei tanto quanto das outras histórias, porque eu não me identifiquei tanto com o personagem principal. O 15 Dias, assim, pra mim, eu gostei demais, porque eu me vi completamente no personagem principal, então isso fez total diferença. Nesse caso, apesar de eu reconhecer toda a parte de brasilidade que o livro tem, eu não me identifico tanto com o personagem principal, então isso acaba sendo um pouco... a história acaba tendo um peso um pouco menor pra mim. Eu também achei esse livro um pouco mais triste, ele tem um tema, assim, um pouco mais difícil, assim, de lidar. Então, mesmo que ele fale de um jeito mais leve, é uma história um pouco mais pesada. E também tem uma parte que são a parte dos piratas, que é uma parte meio que de fantasia, que é inserida durante o livro, que, assim, eu particularmente não gostei. Eu acho que o que eu mais gosto dos livros, das histórias do Victor, essa semelhança que a gente tem com o fato de ser muito brasileiro, de ser coisas que a gente está totalmente acostumado e cotidiano. Então, como era uma coisa de fantasia, assim, uma história totalmente
inventada. Eu acho que ele acabou perdendo um pouco o brilho da escrita dele, que é ser tão, assim, comum pra gente. Então eu acho que ficou só uma história meio solta, assim. Eu entendo porque que ela tava lá, mas eu não gostei tanto. Então eu acho que vale a pena ler, eu acho que vocês deviam conhecer essa história, apesar de não ter sido a minha preferida do Victor. O quarto livro que eu li pra maratona foi este livro da Jane Austen, que é A Abadia de Nottingham. Esse foi o primeiro livro que eu li dessa autora. Eu já falei várias vezes que eu não sou uma pessoa que gosta muito de livros clássicos e nem de romance, inclusive foi por isso que eu escolhi esse livro. Foi para a categoria de livros que são muito bem falados, mas que eu achava que eu não ia gostar. E realmente é o que é o livro mesmo, é exatamente isso, um livro clássico de romance. Não tem muito o que explicar, porque não acontece grandes coisas, né? Livros desse estilo são bastante similares. Tem muito baile, muita situação assim, de vestido e coisas assim. Geralmente essas histórias são mais monótonas, não acontecem grandes coisas, então qualquer coisa que eu conte é praticamente o livro inteiro. É um livro bem curto também, mas eu gostei bastante, eu achei divertido e leve e eu li bem rápido mesmo. Então, por ser um livro clássico e eu ter conseguido ler tão rápido, eu acho que demonstra assim, que é uma história boa. Provavelmente não leria de novo. Talvez eu leia outra história assim da Jane Austen, mas teria que ser realmente naquele momento assim que eu estou preparada, porque é um livro clássico sobre, como eu disse, coisas mais cotidianas e tudo mais. Mas é bem assim divertido e leve, eu gostei bastante, achei a protagonista interessante. Então, assim, dos livros clássicos que eu já li, eu acho que foi um dos que eu mais gostei, por ser bem curto e bem rápido também. E ele não passa, assim, nenhuma época de guerra, nada que seja triste, então isso ajuda também que ele seja um livro mais divertido. E por último, o último livro que eu li da maratona foi, na verdade, uma troca. Como eu disse, eu desisti de ler um dos livros que eu tinha colocado e decidi colocar outro. O livro que eu desisti de ler foi o Anne, de Green Gables. Eu desisti de ler não somente agora, como toda a série. Inclusive, eu até dei os livros pra minha mãe, porque ela gosta e eu acho que ela vai continuar lendo. Eu desisti de ler porque eu li, 3 páginas e eu vi que não ia ser um clima, assim, muito pra mim. É uma história, aparentemente, muito parada. Eu já tinha acabado de ler um livro clássico e também são 6 livros da série, então provavelmente eu não vou ler 6 livros dessa série de jeito nenhum. Muito menos começar agora o primeiro sem saber se eu vou continuar. Então eu achei que não valeria a pena, porque eu ia acabar lendo o primeiro, esquecendo tudo, depois sei lá quando ler os próximos. Então eu decidi não ler. E aí eu troquei por outro livro que não tinha nada a ver com nada, nem de TBR, nem de nada, que é um livro da Julia Quinn, que é Um Marido de Faz de Conta. Eu comprei esse livro em e-book um dia desses aí, porque tava de promoção super barato, e porque eu gostei muito de Uma Dama Fora dos Padrões. Gostei muito, entre aspas, assim, porque gostei tanto quanto eu poderia, sendo um romance de época, que não é um estilo de livro que eu normalmente leio. Mas esse eu não gostei nem um pouco. Inclusive, eu vi várias pessoas, várias resenhas falando que esse é o livro preferido da série deles. E aí eu fiquei muito surpresa, porque realmente não gostei comparado com o primeiro volume de jeito nenhum, assim. Porque o que mais me fez gostar do primeiro volume é o quanto ele é divertido. São várias cenas, assim, engraçadas mesmo, divertidas. E esse livro é triste. Então, assim, eu já não gosto muito de romance. Romance ambientado, assim, de época, várias cenas hot que eu também não gosto, e o primeiro volume só tem uma no final, então esse segundo volume tem várias, e também, como eu disse, triste, então assim, realmente não esperava por isso, achei pesado o clima mesmo, que é numa época de guerra, vários acontecimentos assim, triste mesmo, gente, achei bem triste, então não gostei muito. Já me desanimei de ler os outros também. Eu comprei também 4 volumes, aqueles Smite Smith, eu acho. Porque com essa expectativa de que eles iam ser super divertidos, engraçados. Mas esse já não foi. Aí já não sei se os outros vão ser também. Outra coisa que eu acho também que eu gosto, que eu gostei daquele Uma Dama Fora dos Padrões, é aquela história tipo Cão e Gato, Enemies to Lovers. Então
Eu acho que por isso também que eu tinha gostado tanto, e aí desse eu não gostei porque não é nada disso. Fora que pra ler esse tipo de livro você tem que deixar assim meio que as coisas que a gente acredita hoje de lado, porque é um pouco absurdo assim, mas é pela ambientação e por ser de época e tudo mais. Mas eu acho que o que pegou mesmo, principalmente pra mim, foi ser um livro mais triste. Então, realmente, eu não gostei muito, mas é isso, li ele e acabei lendo ele como um substituto para o N. E por último, o último livro que eu tinha citado que eu leria foi O Coroa da Meia-Noite, que foi esse livro aqui da Sarah J. Maas, é o terceiro volume, né, do Trono de Vidro, que eu estou lendo. Eu li ele quase inteiro, estão faltando apenas 100 páginas, e eu parei de ler propositalmente, eu parei no início da maratona e li os outros, porque eu acho que quando eu terminar esse eu vou querer continuar lendo o quarto já logo em seguida, e como eu não teria esse tempo disponível durante a maratona, eu optei por meio que abandonar ele temporariamente para depois continuar. Enfim, gente, é isso. Comenta aqui embaixo quais livros você leu durante a maratona, se você conseguiu cumprir suas metas. Eu acabei conseguindo, foi até que ok, assim, razoável. Eu terminei um dia antes do que eu tinha planejado. Eu acho que eu terminei de ler na sexta, no sábado eu já nem li nada. E não foi tão corrido assim, mas eu tô cansada. Eu não sei se eu vou ler mais tantos livros agora nos próximos dias, mas eu acabei ficando bem feliz. Comenta aqui se vocês já leram alguns desses livros que eu falei e até o próximo vídeo.